Presidente, estamos chegando aos finalmente do trabalho desta comissão e antes de mais nada, eu quero cumprimentar a relatora pelo trabalho dela ao longo desses 4 meses, cumprimentar Vossa Excelência pela presidência e toda a mesa que dirigiu os trabalhos da CPI, independente das posições, cumprimentar aqueles que de forma urbana, de forma ainda que veemente, respeitosa, puderam expressar as suas posições e defender os seus pontos de vista aqui nesta comissão. Isso é a base da democracia, é a base que faz o parlamento um instrumento fundamental para que a sociedade possa compreender melhor aquilo que é decidido em nome dela. Esse debate profícuo, esse debate profundo, a divergência, as posições, e aí a sociedade produz a sua reflexão sobre do que de fato levou a ela ter ou não ter determinada condição que melhora ou que piora a sua vida. Então, nesse sentido, eu quero aqui me referir a esses anos todos em que o Brasil foi tomado por uma visão terraplanista, negacionista, que foi dominante nas vozes que dirigiram o nosso país. Negacionistas porque durante a pandemia pessoas se colocavam contra a vacina, defendiam a cloroquina, pessoas que riam quando alguém estava, como o presidente fez, quando alguém estava morrendo, imitando uma pessoa com Covid no seu afogamento no seco, porque os pulmões completamente tomados por microcoágulos, não podia fazer a troca gasosa, a pessoa morre no seco, afogamento seco, e alguém com a sua crueldade intrínseca rindo dessas pessoas. Isso aconteceu ao longo dos 4 anos. Ao longo dos 4 anos nós vimos as tentativas todas de desmerecer o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Federal, o STF. A gente viu questionamentos sobre o funcionamento das nossas instituições e da nossa democracia. Nós também ouvimos e vimos atos que não são educativos para um país que desenvolveu o melhor sistema de votação e que é referência para o mundo, que é um sistema eletrônico, de urnas eletrônicas, que ao final do dia, numa eleição complexa, com eleição de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, a gente consegue saber quem são os eleitos e quem não foi eleito. E nós tivemos questionamento dessas urnas. Esses questionamentos foram feitos e nós tivemos o envolvimento do próprio presidente em reunião com um hacker para tentar burlar essas urnas, para desmerecer, para desqualificar, para gerar a dúvida na população, caso o resultado da eleição fosse desfavorável. Mas, felizmente, não conseguiram levar a cabo esse questionamento e as urnas foram utilizadas. Depois, um presidente de partido questiona as urnas, mas só questiona para a presidência da República. No segundo turno, não questiona as eleições de quem foi eleito na primeira votação que elege deputados estaduais, federais e senadores. Isso não foi questionado porque não interessava. Então, essa forma de se conduzir de acordo com o interesse individual ou
particular deste ou daquele partido não dialoga com o sentido de uma nação democrática que tem que levar em consideração a posição de todos os brasileiros ou da maioria dos brasileiros. Nós vimos, então, senhora relatora, que ao longo do processo a gente foi vendo que o presidente da República esteve envolvido. A gente viu pela delação do Mauro Cid, que disse claramente na sua delação que o presidente participou de todas as reuniões com militares do primeiro escalão, do segundo escalão, ou seja, da cúpula do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e trataram literalmente de dar um golpe de Estado. E obviamente que esse golpe de Estado ele não aconteceu por vários motivos, porque não tinha apoio internacional, porque não tinham confiança, talvez, no próprio líder, que seria o presidente, que participava das discussões de um golpe de Estado, que não teve apoio internacional e, acima de tudo, porque o Brasil teve nas suas instituições, na imprensa, no Congresso Nacional, no Judiciário, no Ministério Público, na sociedade, a defesa da democracia como algo que nos uniu contra essa sanha autoritária e golpista que tomou conta do Brasil. Depois das eleições, nós vimos ser orquestrado em algumas regiões do país, como fora durante a eleição, que a Polícia Rodoviária Federal obstruiu rodovias para que os eleitores na região Nordeste não fossem às urnas. Nós vimos a tentativa de desestabilizar o país com bloqueios de rodovias para estabelecer o caos e fazer o que alguns membros do alto escalão do Exército queria, que era que o Exército, e que alguns pensadores que aqui defenderam um papel moderador para o Exército, como se o Exército pudesse estar acima dos poderes constitucionais, que só são 3, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, pudesse estar acima como moderador para dizer se pode ou não pode ter uma intervenção e um estado de desordem no país que requeira uma intervenção militar. Veja, mas isso também teve financiamento. E estamos diante de uma pessoa que, obviamente, que não vai falar aqui, mas a gente tem já todos os relatos e mais de 15 caminhões, financiamento de campanha, financiamento dos acampamentos na frente dos quartéis generais. Ou seja, então está tudo organizado. O presidente Jair Bolsonaro teve financiamento, teve os mentores, que é parte das forças, e parte, eu estou dizendo parte porque nem todos se envolveram nisso, mas parte se envolveu do alto escalão das Forças Armadas, isso já comprovado e já delatado, então ele teve envolvimento nisso, teve envolvimento na questão das urnas para criar o caos e teve no seu entorno uma articulação política para poder gerar um movimento de instabilidade social para que pudesse facilitar a aplicação de uma medida extrema de intervenção militar, porque eles acreditavam que era possível estabelecer um golpe ou assumir o poder. Portanto, senhora relatora, eu quero finalizar esse nosso trabalho, que eu acredito que hoje deva ser a nossa última reunião. Eu quero dizer que o trabalho desta comissão deve, por obrigação, indiciar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como autor, como mentor, como articulador da tentativa de golpe e corresponsável pelos atos
terroristas do dia 8 de janeiro, que é frustrado, ou seja, os que se frustraram fizeram aquele ato para mais uma tentativa de gerar instabilidade. É isso, senhora relatora, meus parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, senhor presidente.